Olá, turminha. Hoje eu quero falar com meus anjinhos do sexto ano. Sexto ano, hoje nós vamos falar sobre as teorias da origem do homem, vamos falar também da divisão da pré-história e assim sucessivamente, tá bom? Tá certo? Vamos começar? Estão preparadinhos? Tá certo? Vamos lá. Olha, gente, existe, como a gente começou a falar na aula presencial, duas teorias principais de origem do homem, né? Origem da humanidade. Como é que nós chegamos aqui? Como nós estamos aqui? Como foi que aconteceu? Então, tem duas teorias muito importantes, as principais, né, que vocês vão estudar. É a teoria chamada de criacionista e a teoria evolucionista. A teoria criacionista está na Bíblia Sagrada, principalmente não, na Gênesis, o primeiro livro, eu acho, da Bíblia. Então ali diz que Deus criou todas as coisas, a humanidade e todas as coisas. Essa teoria, a teoria religiosa, né? Porque está na Bíblia Sagrada. E a outra teoria, a teoria chamada de evolucionista, é uma teoria científica, não é? Portanto, é da ciência, né? Foi desenvolvida por um homem chamado Charles Darwin e diz que o homem veio evoluindo de uma espécie de símio, né? Que a gente pode chamar de hominídeo, alguns erroneamente chamam de macaco, mas um hominídeo, uma espécie de humano, né, chamado de Australopithecus, né? A primeira forma é Australopithecus. Isso há muitos e muitos anos atrás. A teoria criacionista, como eu já disse, diz que Deus criou o homem, né? Aí para o Éden, o Jardim do Éden, muito bonito, um lugar muito bonito. Aí Deus criou o homem de um barro, né? Pegou barro, soprou, né? E com seu divino poder criou o homem. O homem muito sozinho no Éden, aquilo tudo muito bonito. Deus achou que o homem ia ficar muito solitário e fez o homem dormir, tirou a costela, né, do homem e da costela do homem fez a mulher, sua companheira, que chamou de Eva. O homem chamou de Adão e a mulher da costela do homem, para ser sua companheira, chamou de Adão. O homem e a mulher, Adão e Eva, viviam muito felizes até que eles pecaram, e aí nasce a humanidade, desenvolve a humanidade de outra forma, que vocês vão ver em outros estudos, tá certo? Essa é a teoria criacionista, está na Bíblia. A teoria evolucionista diz que o homem veio evoluindo principalmente pela seleção natural. Que seleção natural é essa? Ele se ambientando, se adaptando ao ambiente. Aquele ser que não se adaptasse ao ambiente, ele morreria. Por exemplo, os ursos polares. Para eles se adaptarem ao ambiente polar, que é muito frio, branco, né? Eles desenvolveram aquela penugem branca, então, e grossa, então eles não sentem tanto frio. Então ali eles têm condição de morar ali no Ártico, no Polo, né, Sul, no Polo Norte, e ali, sim, aí eles vão sobreviver porque eles criaram condições físicas para viver naquele ambiente. Já os mamutes, as preguiças gigantes, eles não tiveram como se ambientar e todos morreram, né? Todos foram exterminados, tá certo? Os mamutes, né? As preguiças, como eu já falei antes. Então, falando do Australopithecus, né? Que viveu na África mais ou menos 5 milhões e meio de anos, o homem vem descendendo, vem se evoluindo a partir desse ser, né? E por fim chega o Homo sapiens, há cerca de 100 mil anos, mais ou menos 100 mil anos, que é o nosso, como é que se diz? Pode-se dizer o nosso pai, Homo sapiens. O que é sapiens? Um homem muito hábil, né? Um homem muito sábio. Por isso sapiens, duas vezes. Né? Um homem muito hábil. Né? E a divisão da pré-história se faz em três grandes, alguns livros, dois, mas a maioria dos livros de história, três grandes períodos, que é o Paleolítico,
o Neolítico e a Idade dos Metais. Qual é a diferença? No Paleolítico, o homem fazia suas ferramentas, suas utensílios de pedra, quebrando uma pedra na outra, assim, né? Eles quebravam uma pedra na outra até fazer um arremedo daquele objeto que ele podia usar. O machado de pedra, a lança, era totalmente disforme, quase que disforme. Era batendo, quebrando uma na outra. Por isso, o Paleolítico é chamado também de Idade da Pedra Lascada, porque eles faziam os seus materiais quebrando uma pedra uma na outra. Esse período durou em torno de 2 milhões de anos, mais ou menos, atrás, certo? Quando a gente fala na história, gente, é muito tempo, os períodos são muito longos. Já o Neolítico é de 10 mil anos atrás para cá, antes de Cristo, né? 10 mil anos antes de Cristo. Então, o neolítico, o que é que diferenciava? Aí, os homens já não faziam os seus instrumentos batendo, quebrando uma pedra na outra. Eles esfregavam uma pedra na outra até ter uma forma melhor daquele instrumento que ele queria. Então, quando vocês forem para o livro de vocês aí, vocês vão ver, ou pesquisa na internet, uma ferramenta feita no Paleolítico e outra no Neolítico, que você vai ver a diferença. Por isso que o Neolítico é chamado de Idade da Pedra Polida. Paleolítico, Idade da Pedra Lascada. Neolítico, Idade da Pedra Polida. Ele já, ao invés de lascar a pedra uma na outra, ele já esfregava uma na outra assim, até conseguir uma forma melhor. Certo? E aí, mais ou menos há 5 mil anos antes de Cristo para cá, 5 mil anos atrás, veio a chamada Idade dos Metais. E aí o homem deixa de fabricar seus bens de consumo, vamos botar assim, suas ferramentas com pedra e osso, e passa a usar o metal. O primeiro metal a ser usado pelos humanos foi o cobre, certo? O cobre, ele é muito maleável, por isso nem tudo ele podia fazer de cobre. Por exemplo, o machado, ele não podia fazer de cobre, que era muito mole. Depois, o segundo já foi a idade que eles usaram, o ferro, né? O ferro. Tá certo? Então, vamos lá. Depois a gente volta aqui. Vamos tratar o Paleolítico. Então, o Paleolítico é conhecido como Idade da Pedra Lascada, porque eles conseguiam suas ferramentas e armas quebrando uma pedra na outra. E é conhecido como o período dos homens caçadores e coletores. Por que caçadores e coletores? Porque eles sobreviviam da caça de animais, da coleta de alimentos. Gente, cuidado para não confundir coleta com colheita. Colheita é quando a gente planta e colhe depois. A coleta, ele já está na natureza, ele vai e coleta aquilo ali, frutos, raízes e tudo mais. Esses povos também, eles usavam a pesca também, eles pescavam, eles faziam arpões, chamavam de arpões, que eram os anzóis de pequenos ossos de pequenos pássaros, e eles pescavam com aquilo ali. Eram chamados de caçadores e coletores. Nessa época, a maior descoberta da humanidade foi o fogo. Eles aprenderam a produzir o fogo. Primeiro eles encontraram fogo, deduz-se por aí de algum meteorito caído, coisa assim, e depois aprenderam a produzir o fogo de duas formas, ou esfregando uma vareta seca em outra madeira, né? Eles esfregavam assim, né? Ou batendo um determinado tipo de pedra. Hoje a gente não vê mais, mas antes as crianças brincavam com o chamado pedra de fogo, batendo uma na outra. Aí caía aquelas faíscas em um chumaçozinho, em uma buchazinha feita de material seco, madeira seca, e produzia o fogo. Essa foi a maior conquista do homem do Paleolítico, o domínio do fogo. Com isso, o homem também passou a comer, ter a sua alimentação mais saudável, porque ele começou com o tempo também a cozinhar a sua carne, não é? A carne, principalmente, isso facilitava a digestão e o gosto, e também fazer fogueiras para se aquecer durante o inverno naquela época, tá certo?
Depois, no Neolítico, já veio uma grande conquista também, que foi o desenvolvimento da agricultura, né? As pessoas dizem, inclusive, os estudiosos dizem que a agricultura foi desenvolvida pelas mulheres do Neolítico. Elas muito observadoras que são, até hoje, né, meninas? As mulheres são observadoras, elas viram que os pássaros, ao se deslocar de um lugar para outro com suas sementes, onde caía, com o tempo, aquela semente germinava. E aí as mulheres passaram a plantar aquelas sementes. E aí daí surgiu uma agricultura muito rudimentar. Então, outra coisa também, outra grande conquista do homem do Neolítico foi a domesticação de animais. Os homens começaram a domesticar os animais, cabras, ovelhas, o boi. Foi esses primeiros animais que o homem aprendeu a domesticar, tá certo? Então essas duas conquistas, tá bom? Voltando aí ao tempo que eu falava dos metais, a idade dos metais, eu falei que primeiro foi o cobre, não é? Depois, o segundo foi o bronze, que era a mistura do cobre com o estanho, né? Eles produziam o bronze, que aí já era mais duro do que o cobre, né? E por fim, a metalurgia mesmo começou com o ferro. O ferro, um metal que se encontra na Terra, né? Na Terra, e aí eles precisavam de temperatura muito, muito altas para derreter o ferro e moldar o ferro e fazer aquelas ferramentas que eles precisavam, certo? Então, isso foi muito importante durante a Idade dos Metais. Voltando ao Neolítico, assim como o Paleolítico, o homem do Paleolítico era conhecido como caçadores e coletores, o homem do Neolítico ficou conhecido como agricultores e pastores, porque ele passou a plantar seus alimentos e colher depois, e também com a domesticação dos animais, eles pastoreavam ovelhas, cabras e bois para ter uma alimentação mais saudável também. Isso, o desenvolvimento da sociedade, o início do desenvolvimento das sociedades, tá bom? Grandes mudanças aconteceram com o advento da agricultura, gente. Com a agricultura mudou-se muita coisa, muita coisa. Por exemplo, a sedentarização do homem. O homem no Paleolítico, ele era nômade. Outra característica do homem do Paleolítico, ele era nômade, ou seja, eles não tinham moradia fixa. Eles estavam numa região, quando acabava a caça e a coleta naquela região, eles mudavam para outra região. Por não ter uma moradia fixa, eles eram chamados de nômades, são conhecidos como nômades. Nômades são aqueles povos que não têm moradia fixa, hoje como os ciganos, etc. Tá certo? E com o advento da agricultura, no Neolítico, os homens passaram a viver em um só lugar durante muito tempo. Então, houve a sedentarização, ou seja, o contrário da nomadização, da nomadização, é a sedentarização. No nômade, o povo nômade não tem moradia fixa. O povo sedentário tem moradia fixa. Eles passaram a viver mais tempo em um lugar só. Por quê? Porque ali eles plantavam, eles colhiam, pastoreavam, não é? Então teve isso. Eles cultivaram também muitos outros alimentos. Deixou de ser um só tipo de alimento e passou a ter outros, né? E a descoberta de instrumentos de trabalho como o machado, por exemplo. O machado de pedra. Eles faziam machado de pedra. Eles pegavam, poliam uma pedra de uma forma de um machado para cortar, né? E com alguns ramos fortes, né? Eles amarravam em um pedaço de madeira e ali faziam o seu machado. Foi uma conquista também durante o período do desenvolvimento da agricultura no Neolítico. Além disso, né? Eles começaram a fazer enxada e também foice para cortar o mato, né? Isso tudo durante o Neolítico, né? A difusão da cerâmica também na época foi muito importante. Eles tinham que cozinhar, não é, os seus alimentos e
e guardar também. Então, eles começaram a fazer objetos de cerâmica, não é? Panelas e jarros para guardar o seu material. Então, armazenar alimentos. Por isso, a difusão da cerâmica também durante o Neolítico, né? E tudo isso com o desenvolvimento da agricultura. A outra coisa muito importante, gente, o crescimento da população. A população cresceu muito com isso. Muito mesmo. Por quê? Porque aumentou a diversificação alimentar, a produção, né, melhorou muito, a conservação de alimentos com o fogo, né? Então as pessoas passaram a viver mais tempo. Com isso a população começou a crescer muito mais também. Tá certo? Então, gente, a gente fica por aqui. Eu não vou cansar vocês nessa primeira aula. Depois a gente continua. Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, volte à aula e a gente também tira as dúvidas depois, tá bom? Se você gostou, dê seu like aí, se inscreva no canal e dê o seu joinha, tá bom? Para ajudar o professor, tá bom? Beijão, meus anjinhos do sexto ano. Tchau, tchau. Até a próxima.